Boa tarde a todos. Eu sou Samuel Amaral, coordenador de planejamento de ensino. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos à primeira reunião de pais e responsáveis do IFMG Campus Bambuí, no ano letivo de 2022. Nós agradecemos a presença de todos vocês, pais, responsáveis, familiares, alunos e servidores. Este espaço é destinado a vocês. Nessa reunião, vamos abordar o balanço do primeiro trimestre dos cursos técnicos integrados. Depois teremos um segundo momento da reunião, onde entregaremos os boletins do prédio pedagógico, esse prédio aqui do lado, né? Na sala de modulares também ficou aqui do lado. E depois vocês terão um momento para conversar com os professores, coordenadores e demais servidores aqui do campus. Nós continuamos com muitos desafios, mas sempre pensando na melhoria da qualidade do ensino e na saúde de nossos alunos, servidores, e sempre trabalhando com sabedoria e dedicação. O diretor-geral do campus, o professor Rafael Bastos, ele não pôde estar presente, né, por estar de licença médica, mas ele deixou um vídeo com mensagem para nós. Olá a todos, meu nome é Rafael Bastos, sou diretor-geral do campus Bambuí e estou aqui para mandar essa mensagem nesse dia importante, né? Reunião de pais e responsáveis. Infelizmente eu não poderia estar presencialmente por questões de saúde, mas eu queria dizer da importância desse momento. Né? A nossa instituição, eu brinco que ela sempre tem algo a fazer, né? É sempre uma questão em construção. Por quê? Porque nós sempre temos novas demandas, novos desafios, a educação ela tem que se remodelar ao longo do tempo. E após essa pandemia, né, todos viram aí o grande desafio, tanto que nós tivemos que nos readequar a uma nova situação. E agora nós vivemos um movimento ao contrário, né, que foi a retomada presencial no campus, os novos desafios orçamentários, de assistência estudantil. Então esse trabalho ele tem que ser feito de forma conjunta e participativa. Então sejam todos bem-vindos à nossa instituição e desejo a todos aí uma ótima reunião. Né? E lembrando sempre, a educação é feita de forma coletiva. Vou convidar agora os coordenadores dos cursos técnicos integrados de cada curso para que possam se apresentar e falar um pouco com vocês. Convido o coordenador do curso técnico integrado em administração, professor Júlio Bentenati. Boa tarde, pessoal. Coordeno o curso de administração. Gostaria de agradecer a presença de vocês, a confiança. É um momento de desafio, retorno ao presencial. Vocês observaram, né, o nosso coordenador afastado. Essa semana eu tive afastado também, programa de saúde. Vocês devem estar acompanhando isso no dia a dia. Então a escola vem vencendo alguns desafios e é importante contar com a família. Estarei aqui na sala do lado, espero contar com a presença de vocês e conversar um pouco mais sobre a saúde emocional dos alunos e principalmente, né, os estudos do andamento. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Convido agora o professor Ivan Vieira, coordenador do curso técnico integrado em agropecuária. Boa tarde a todos, agradeço a presença. Atualmente estou coordenador do curso técnico agropecuária e estou aqui à disposição para sanar alguma dúvida, conversar com vocês. Nós vamos nos encontrar depois na sala 1, aqui ao prédio ao lado. E é muito bom ver a sala ficar cheia e a presença de vocês, né? Já que a participação da família, a participação dos pais é extremamente importante no processo educativo. Obrigado. Obrigado, Ivan. Convido agora o coordenador do curso técnico integrado em informática, o professor Felipe Gomes. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Felipe, né? Atualmente coordeno técnico de informática. É uma satisfação tê-los aqui conosco, né? Como os meus colegas coordenadores falaram, muito importante a presença da família, né? Vocês tiveram um papel fundamental nesse período de ensino não presencial com os nossos alunos, né? Então, eu estou à disposição para a gente conversar, né, fazer um balanço do primeiro trimestre. Eu estarei na sala 2 do prédio ao lado, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe.
Convido agora o coordenador do curso técnico integrado de manutenção automotiva, o professor Carlos Renato Nobre. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Renato, sou atual coordenador da manutenção automotiva. É muito bom ver esse centro de convenções cheio novamente, né? Vamos ver as famílias. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida, vou estar na sala 4, que é ao lado. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Convido agora a coordenadora do curso técnico integrado Meio Ambiente, professor Eliane Rezende. Boa tarde a todos. Como o Samuel apresentou, sou Eliane Rezende. Estou atualmente como coordenadora do curso técnico em Meio Ambiente. Estou disponível para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem hoje, presencialmente aqui na sala 3, no prédio ao lado. E também estou sempre à disposição para atendê-los, seja no WhatsApp, no e-mail. É sempre muito importante a participação da família na educação dos seus filhos. Então, para que vocês colaborem conosco e nós podemos também colaborar com vocês nesse processo de ensino-aprendizado dos alunos, é importante essa participação efetiva dos pais aqui na escola, esse contato direto. Agradeço. Muito obrigado, Eliane. Ao final da reunião, todos os coordenadores estarão disponíveis, como eles informaram, para atender na sala das disciplinas da parte técnica. Vai estar identificado, na porta de cada sala, a identificação das disciplinas. Os professores que estão aqui presentes, peço por gentileza que se levantem em seus lugares, porque só os professores, só os pais, os responsáveis, identificarem vocês, por favor. Muito obrigado pela sua oportunidade. No final da reunião, todos os professores e demais servidores também estarão disponíveis para atendê-los, Então, como a gente disse, a gente ficou muito satisfeito de ter a presença de todos vocês aqui, nesse centro de convenções cheio, depois de 2 anos de pandemia. Depois da pandemia, a primeira reunião que a gente está tendo de pais nesse presencial, todos os outros foram online. Então, para a gente é uma extrema alegria ter a presença de vocês aqui. A última foi em 2019, já vai para 3 anos, Nós estamos muito felizes de ter a presença de vocês aqui. Informarei as salas, depois também, que vão estar cada professor, mas elas também vão estar identificadas. Gostaria de apresentar os membros do nosso setor, que é a Coordenadoria de Planejamento de Ensino, o Diego Campos, o Paulo Cardoso, o Paulo não está presente, o Diego do Sistema de Técnico de Convenções, ele deve estar lá no prédio pedagógico, auxiliando depois em técnicos boletins. Eles fazem o acompanhamento geral das turmas, dos cursos técnicos integrados. Eu, além de ser coordenador de planejamento de ensino, eu também acompanho as turmas dos cursos técnicos integrados em agropecuária do 3º ano. Então, as turmas do 3º ano eu faço acompanhamento pedagógico. A Alice Boas, que é a técnica de assuntos educacionais, ela acompanha as turmas de 2º e 3º ano do curso técnico integrado em agropecuária. A Alice, se quiser se levantar, faz. A Maria Amélia Souto, que é pedagoga, acompanha as turmas do curso técnico em meio ambiente e do curso técnico em informática. A Mariana Faria, que é técnica em assuntos educacionais, ela acompanha as turmas do técnico em administração e manutenção automotiva. E a Fabiana Ribeiro, que é técnica em assuntos educacionais e atual coordenadora do NAP, que é o Núcleo de Entendimento da Pesquisa e Universidade de Educação. Obrigado. Eu apresento também a Viviane Soares, que é a coordenadora da Secretaria dos Cursos Técnicos. A Molícia Lemos, que é a atual coordenadora de assuntos estudantis, mas ela não pôde estar presente, então ela está sendo representada pela Nádia, que é a psicóloga do campus. Obrigado.
Apresenta agora a professora Luciana Oliveira, que é a nossa atual diretora de ensino. Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao nosso IFMG, Campus Bambuí. É um momento de muita emoção, como o Samuel falou, já tem um tempinho que a gente não tem essa reunião de pais e responsáveis presencialmente. A gente estava conversando agora há pouco, né, com a mãe aqui, sobre 2 anos, né, para os alunos aí que estão no 3º ano, que a gente não consegue ter essas reuniões presenciais. Nós temos os alunos que entraram nesse ano, temos as turmas de 2º ano, então está sendo um momento aí de retomada mesmo, né, de vivenciar a felicidade, as potencialidades do nosso dia a dia presencial mesmo. A gente até gostaria de compartilhar com vocês algumas fotos. Deixa eu ver se funciona aqui. Primeiro, né, gente, só dar uma relembrada sobre a importância da nossa parceria família e escola, que está prevista aí na Constituição Federal. Já foi falado, né, em várias falas aqui hoje sobre nós trabalhamos coletivamente, vocês conheceram alguns dos nossos servidores. A nossa equipe é enorme, hoje nós somos 147 professores efetivos, cerca de 135 técnicos administrativos, dezenas de servidores terceirizados, estamos com cerca de 2.500 alunos, considerando cursos técnicos, cursos de graduação, cursos de pós-graduação de formação continuada. Então, nós somos uma instituição enorme, que só é possível em função desse trabalho coletivo. E, especialmente nos cursos técnicos integrados, né, os nossos alunos, menores de idade, chegam aqui com 14, 15 anos de idade, e aí a gente vê a importância desse diálogo com os pais responsáveis, desse próprio amadurecimento mesmo, né, do aluno que está chegando à maioridade aqui dentro da nossa instituição. Então é uma corresponsabilidade que a gente fala, que inclusive está prevista legalmente, né? E aí, pessoal, essas 2 fotos, né, são só para ilustrar. Lá em março, quando a gente teve, né, as visitas guiadas, o tour aqui pelo campus, o campus ainda estava bastante vazio, tinha voltado às aulas presenciais alguns alunos da graduação, e aí nós tivemos uma invasão, né, uma aglomeração muito feliz dos nossos alunos dos técnicos integrados. Parece que foi outro dia mesmo, né, os coordenadores estão aqui balançando a cabeça. E foi um momento de muita felicidade para nós estarmos vendo a nossa instituição ganhar vida novamente, né? Esse campus que é muito grande e sem os alunos ele não faz o menor sentido. Então ali foi um momento de muita emoção para nós. E aí nós conseguimos, né, passar um pouquinho nas turmas, não vai dar para ver todo mundo, porque o campus é muito grande, mas mostrando alguns registros que foram feitos pela nossa equipe, o Diego, estagiário, acho que ele está lá no prédio pedagógico, e também a Amanda, que é estagiária do nosso setor de assuntos institucionais. Eles revisitaram, né, as salas e deram uma espiada aí no que os alunos estão fazendo no dia a dia. Ficou um pouquinho pequeno, né, porque são muitas fotos, depois a gente vai disponibilizar para vocês. Mas aqui alguns registros do curso técnico integrado em administração. Então, ali outras vivências, né, em sala de aula, essa realidade ainda usa máscara, dá uma baixada nos números, a gente deixa de usar máscara um tempo, volta com a máscara. Curso técnico em administração aí, que traz essa formação, né, nós temos a verticalização que a gente fala como curso de bacharelado, aqui no próprio campus. Hoje a gente tem também uma pós em gestão que teve aí mais de 5.000 inscrições para 80 vagas, salvo engano. Então é um eixo aí bastante forte no nosso campus. Acho que foi um pouquinho escuro também, né? Mas depois a gente disponibiliza para vocês. No curso técnico integrado em agropecuária, os nossos famosos agriculinhos, né? Esse curso aí que é carro-chefe na nossa escola, há décadas, que foi se modernizando, se aprimorando, e a gente tem aí uma grande entrada aí dos nossos alunos, ali algumas aulas dentro da própria sala de aula, né? Aqui ficou um pouquinho escuro aí para vocês, mas é uma vivência de aula de educação física, então já em espaço aberto,
Esse ano, né, nós começamos a nossa licenciatura em Educação Física no campus, inclusive. Detalhe que a gente tem mais fotos da agropecuária, que são mais turmas, né? Informática agora, que é mais uma área que a gente tem. Lembrando que a agropecuária, a gente tem a verticalização com agronomia, medicina veterinária, zootecnia. Informática, a gente tem bacharelado em engenharia de computação, né? Também é um curso aí muito forte no mercado de trabalho atualmente. A gente viu aí na pandemia como que a gente precisou avançar tanto, né, com as tecnologias. Então, mais um curso aí muito importante. Manutenção automotiva, esse curso que está sendo atualizado para 2023, a previsão é que ele se torne técnico integrado em eletromecânica. Depois, quem quiser mais informações, pode procurar o professor Nori, mas já está sendo atualizado justamente para estar mais alinhado ainda com as tendências do mercado de trabalho. Então, a gente tem ali algumas fotos também dos meninos. Então, vocês veem que é um momento ali de todo mundo bastante empolgado, né, com esse retorno aí das aulas. Finalmente, a turma de meio ambiente, as turmas, né? Estão mostrando um pouquinho ali sala de aula. Só para matar um pouquinho da curiosidade de vocês, né? E aí, junto dessa felicidade, dessa empolgação, das perspectivas, a gente também tem vivenciado uma série de desafios com essa questão do retorno presencial, com a volta à vida normal, né? Se é que se pode dizer assim. E aí, cabe a gente destacar alguns aspectos socioemocionais, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vivenciou uma grande ansiedade, uma grande expectativa para que a gente conseguisse retornar presencialmente, né? Acompanhando o cenário da pandemia para ver é o momento, não é o momento de voltar, tinha muita ansiedade, e aí quando a gente volta, tem também o receio. E agora? E se eu pegar Covid, né? Então, todo cuidado, máscara, álcool em gel, distanciamento. No começo a gente tinha maiores restrições, hoje a gente não tem tantas, né? O próprio uso de máscara, ele é opcional, mas a gente vem tentando aí ter os cuidados, né? Cuidar desse aspecto aí de saúde de toda a comunidade acadêmica. Ainda é algo que a gente convive e vai continuar convivendo aí por um tempo, né? Então, esse é um dos desafios que vivenciamos. Uma outra questão é eu reaprender a estudar presencialmente. Pode parecer que não, mas vamos pensar, né? Nós aí que somos adultos, né? Pais responsáveis, os servidores aqui presentes, quando a gente é adolescente, né? E aí a gente tem uma outra cabeça, a gente tem uma outra maturidade, e aí os meninos chegam aqui depois de 2 anos de aulas online, e eles têm que lidar com 10, 15, 19 é o máximo. Um dos cursos, um dos anos tem 19 disciplinas, na parte da manhã, na parte da tarde. Então, o próprio corpo, né, tem que se acostumar de novo, ficar sentado ali na cadeira, ouvir, prestar atenção. Então, de vez em quando aparece para a gente caso de disciplina, aparece caso de alguns transtornos mesmo, de ansiedade, uma certa tristeza, uma certa apatia, diferentes tipos de manifestações, vamos dizer assim, daqui a pouco a Nádia vai complementar, com os quais a gente já lidava de certa forma antes da pandemia, mas que agora foi complexificado, porque está aprendendo a conviver de novo nesse espaço que é meu, mas que também é do outro, num espaço em que o professor tem que estar ali conduzindo a turma, que tem muita coisa para aprender, que tem muita coisa para fazer. Então, todos nós estamos reaprendendo a lidar com tudo isso. Então, você tem um aspecto de saúde integral, a saúde e a prevenção à Covid, e tem todo o aspecto emocional também. Então, a gente tem um grande suporte da NAD, o setor de uma pessoa só, da psicologia, temos o suporte do NAPNE, depois vocês vão poder conversar com a Poliviane nas salas. Hoje nós temos cerca de 47 alunos, quase 50 alunos atendidos pelo NAPNE, com transtorno de déficit de atenção, dislexia, descalculia, diferente grau de autismo.
Ansiedade, depressão. Então, a gente vai tentando, enquanto instituição, dar esse suporte para que todos tenham aí um contexto de ensino-aprendizagem saudável, mas a gente só consegue fazer isso contando com a colaboração de vocês. Então, é importante sinalizar esse cenário, porque precisa ser um trabalho de parceria entre nós, servidores aqui do IF, e entre as famílias também, tá bom? Um outro aspecto, né, são as próprias questões socioeconômicas que impactam aí a sociedade brasileira como um todo. Vale a pena reforçar, né, que nós temos aqui toda a política de assistência estudantil, com os auxílios, né, hoje a gente não vai aprofundar tanto nesse momento, mas quem tiver dúvida, quiser saber mais a respeito do próprio ingresso na moradia, pode estar conversando com a Nádia ao final da reunião. E a gente tem a questão da alimentação, né, do almoço, do jantar. Antes da pandemia, o preço era R$3 a refeição, hoje passou para 4 para amigos. Se a gente fosse acompanhar a inflação, acompanhar o custo que é para poder cobrir o gasto, né, com a preparação dessa alimentação, a refeição estaria mais de R$10. Então, foi feita uma organização, né, do orçamento da parte do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, justamente para cobrir a parte que não vai para o bolso do aluno, para ele poder estar almoçando e jantando aqui na escola todos os dias, se ele quiser. Tem um caso daqueles que são contemplados, né, com a própria questão da refeição, mas, de modo geral, é um preço acessível. Na cidade, ninguém consegue almoçar ou jantar por R$4, né? Às vezes a pessoa pensa, eu vou para casa, só ir para casa, você já gasta com transporte, ou vai a pé, às vezes não consegue carona para voltar, enfim, tem toda uma dinâmica, então a gente fez todo o possível para poder facilitar, tá? E aí a própria questão das diferentes modalidades de auxílio, tem as bolsas de pesquisa, as bolsas de extensão, tudo isso é muito importante, vocês estimularem os filhos de vocês a estarem tomando ciência do que acontece aqui no campus, até para poder estar concorrendo a esses auxílios, né? Ali o Eduardo, nosso diretor de extensão, o Gabriel, eu acho que ele está numa reunião, eu não vi o Gabriel já disse aqui não, tá aí? Não, eu acho que ele está numa reunião porque eu vi no celular da Cláudia mesmo. Então, nós temos setor de pesquisa, setor de extensão, tem várias possibilidades, tanto para se aprender mais e, ao mesmo tempo, às vezes, conseguir um auxílio econômico em função disso também. E aí, pessoal, nós temos, então, né, para eu poder fechar aqui a minha fala, nós temos que dar importância, né, à questão da saúde como um todo. E aí a gente destaca aqui a questão do bem-estar e a questão da saúde mental. E aí eu vou pedir a Nádia para entrar nesse ponto, detalhando, aprofundando um pouco mais, porque ela é a nossa psicóloga e vai poder estar explicando melhor. Queria dizer que eu também estou à disposição, depois do momento ali da entrega dos boletins, tudo eu vou estar ali do lado. E qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato sempre com a gente. É um prazer receber vocês aqui. A gente quer que vocês venham mais vezes, não só para as reuniões de pais responsáveis, mas para os vários eventos, para o dia a dia mesmo. A gente conta com vocês, é um prazer receber vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. De fato, é uma alegria muito grande ver o auditório cheio após 3 anos nessa pandemia. É muito bom saber também que vocês, responsáveis, estão se dedicando a participar da vida dos seus filhos. Antes de falar propriamente da saúde mental, bem-estar, eu só vou pincelar algumas coisas da assistência estudantil. Vocês vão receber uma espécie de uma cartilha, informações importantes, quero que vocês leiam com bastante atenção. Mas o nosso setor de assuntos estudantis é o setor responsável para promover a permanência dos estudantes, combater a evasão, através de políticas públicas que preconizam minimizar as desigualdades e trazer aí o acesso a todos os estudantes de uma forma mais igualitária possível. E para isso a gente conta com alguns serviços e alguns auxílios, né? Então, o setor que concede as bolsas permanências, a possibilidade do aluno estar na nossa moradia estudantil,
Temos também serviços de profissionais especializados, como atendimento psicológico comigo, odontológico, médico ambulatorial. A gente tem também um refeitório, como o Luciano falou, um refeitório que hoje, apesar de tudo que tem acontecido, tentamos trazer sempre uma alimentação de qualidade, equilibrada, né, de uma forma nutricionalmente equilibrada e um preço acessível também. Quero ressaltar que somos exército de um homem só. Somos somente um profissional especializado para o atendimento dos alunos, que, como a Luciana falou, estamos em um universo de quase 2.500 alunos. Então, por isso que, às vezes, né, o atendimento fica um pouco complicado, tem alguns obstáculos, né? E aí a gente pede muita compreensão de vocês, porque a gente faz um esforço muito grande para atender da melhor forma possível. A gente conta também com as secretárias, né, que ficam ali na recepção, atendimento presencial, por e-mail ou pelo telefone também. E lá na recepção é o local onde vocês vão retirar o nada consta dos filhos de vocês, emissão de carteirinhas e também protocolar atestados médicos. O nosso funcionamento é ininterrupto de 7 da manhã até as 7 da noite. E, como eu disse, vocês vão receber essa cartilha aí com mais detalhes de informações, situações que nós estamos recebendo como principais dúvidas, né? E ao final eu estarei lá para reforçar algumas informações e as dúvidas de vocês. Bom, então vamos ao que interessa, e a minha praia. Saúde mental e bem-estar. São pressões que estão em volta mais do que nunca, né? A pandemia veio para mostrar para a gente o quanto é importante, o quanto somos vulneráveis, suscetíveis a ter mesmo algumas dificuldades a nível emocional. E o pós-pandemia trouxe aí uma confirmação de que não passou isso tudo. A vida está tentando ser regularizada, mas ainda assim estão sofrendo muito. O aluno que nós estamos recebendo, né, qual é a demanda que eu tenho hoje? Como o Luciano falou, é um aluno que está sem uma cultura de estudos, é um aluno que está inseguro, porque, de certa forma, ele entende que, durante a pandemia, o seu estudo não teve uma qualidade tão apropriada. É um aluno que tem uma autoestima baixa, porque ele se dedica muito e nem sempre apresenta os rendimentos que ele gostaria, a família, que os docentes gostariam também. E é um aluno que percebe todas essas situações e sente mesmo como se ele não fosse capaz de estar aqui, porque de fato aqui o ensino é mais exigente. Eles são muito cobrados, muito mais do que lá no ensino fundamental, como o Luciano falou, uma rotina exaustiva, muitas disciplinas, muitos trabalhos em casa. Então é bastante complicado para eles, sim. Para nós também, né? Percebemos mais do que nunca estresse, ansiedade, depressão gritando aí na nossa porta e precisamos ter um olhar atento. Como que vocês, responsáveis, podem ajudar os filhos de vocês? Primeiramente, sempre acompanhando, em termos de desempenho acadêmico, acompanhando a vida escolar dos filhos. E aí eu falo de desempenho, a gente se apega muito a notas, né? O aluno acima, uma prova de 30, acima de 18 está ok, está lá azul, né? E na verdade não é bem isso, a gente precisa ter mais atenção que, tudo bem, o aluno não tirou a média, mas ele está quase, né? Então isso é importante a gente saber diferenciar. Valorizar as realizações deles, acolher as frustrações, porque nem todo aluno não está rendendo porque não quer estudar, ou porque tem uma dificuldade de aprendizagem importante, né? Os alunos, às vezes, não estão rendendo porque são adoecidos. Bom, e aí, que tipo de adoecimento que eu estou falando? Vocês precisam estar atentos aos sinais. Aquele filho, né, que chega em casa, está muito para baixo, sempre muito cansado, independente
se a rotina foi pesada ou não, às vezes no momento de lazer ele não quer se envolver, nem com família, nem com amigos. Muitas oscilações de humor, muita irritabilidade, alterações no padrão de sono e de alimentação. Então, tudo isso é necessário ficar bastante atento. Além também daquilo que a gente chama de somatização. É quando o corpo fala, quando a boca, né, a palavra se cala. Então, vamos olhar também, às vezes desenvolve alergias na pele, problemas intestinais, enxaqueca, dor de cabeça constante. Tudo isso são sinais. E aí, eu quero dizer o seguinte, nessa situação, o que eu faço, Nádia? Procuro ajuda profissional, né? Psicólogo, médico, especialmente psiquiatra, está aí para acolher, para ajudar. A cidade de Bambuí tem muitas oportunidades de profissionais nesse sentido. Atualmente, nós contamos com uma rede bacana, além aqui do meu apoio, né, no IEF. Mas por que nem sempre procuramos ajuda? Infelizmente, são profissões que são descredibilizadas. A saúde mental ainda não é uma prioridade no nosso país, não é considerado um problema de saúde pública e por isso não há nenhum tipo de reconhecimento nesse sentido. Existe muito preconceito, né? Não, psicólogo é coisa de gente doida, é coisa de gente que tem problema. Problema todos nós temos. Procura ajuda quem quer resolvê-los. Bom, e aí é importante também pensarmos nessa questão do estigma, do preconceito, porque senão a gente se perde, né? Vamos pensar o seguinte, se eu estou com um problema no coração, aquela palpitação, dores fortes, pressão alta, então o que eu faço? Eu vou no cardiologista. Se eu quebro uma perna, o que eu faço? Ortopedista. Por que o sofrimento, por que aquilo que eu, Nádia, chamo de dores da alma, né? As dores internas, subjetivas, elas não podem ter ajuda profissional, né? Porque eu não vejo um exame laboratorial, porque eu não tenho lá um exame de imagens, a gente consegue ver o sofrimento sim. Basta olhar atento, basta olhar com acolhimento, basta procurar compreender e quebrar esses crenças que estão limitantes da gente procurar esses profissionais. São profissões baseadas em todo um arcabouço científico, né? São profissões de natureza científica, com métodos, técnicas, ferramentas apropriadas para conduzir vocês. Então, procurem ajuda. Aqui no IEF, o papel do psicólogo escolar não é um atendimento de psicoterapia, não são uma modalidade diferente, né? Que é um acompanhamento sistemático, clínico. Aqui no IEF, eu faço os atendimentos dos alunos, acolho, né, as situações que eles apresentam, dou orientações, né? E também faço trabalhos em grupo, faço parte de projetos de pesquisa, de extensão, entre outras coisas. Procuro assessorar algumas comissões e estou sempre também nesses momentos aqui, que é mediar a relação docente, aluno e família. Então, é nesse sentido que eu posso ajudá-los. Como foi dito, né, são 2.500 estudantes, então, às vezes, de fato, é complicado mesmo atender todas essas demandas, mas a gente faz o que é possível e precisa muito da parceria de vocês também para estarem nesse caminho aí. O meu horário de trabalho é de 13 às 19 horas, todos os dias da semana, e vocês vão agendar comigo o horário no e-mail. Sempre peço também para que não entrem em contato comigo por redes sociais, WhatsApp, para que eu consiga separar aí as questões que são profissionais. Nessa cartinha que vocês receberam, tem várias outras informações. E aí, como já disse, também estarei na saúde junto com a Toniana do NAP, que eu também faço parte, tenho muito orgulho desse núcleo. Representarei as dúvidas em relação a todo o setor de assuntos estudantis e as demandas da psicologia propriamente dita. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez e nos vemos daqui a pouco.
Muito obrigado, Nádia. Pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho também, mostrar para vocês sobre o calendário acadêmico, O calendário acadêmico, que a gente está apresentando aqui para vocês, ele também está disponível no site, Assim que você entra lá no site, FMG Bambuí, ele está disponível lá com as informações, de cada trimestre, quando que inicia, termina cada etapa, sobre os feriados, recessos, período de férias, então é importante vocês estarem acompanhando lá também. Eu vou explicar para vocês sobre a distribuição dos pontos dos trimestres. Aqui no nosso campus, o ano letivo é distribuído, no caso, os cursos técnicos integrados em trimestres. Então a gente finalizou o primeiro trimestre, que a gente vai pegar o boletim para vocês, e já iniciamos o segundo trimestre. Então, no primeiro trimestre foram distribuídos 30 pontos. O primeiro trimestre começou do dia 7 de março ao dia 20 de junho, que foi finalizado, e foi distribuído 30 pontos. O segundo trimestre iniciou no dia 21 de junho, e vai até dia 3 de setembro, e é distribuído 35 pontos. E o terceiro trimestre, que inicia 26 de setembro, vai até 17 de dezembro, também é distribuído 35 pontos. Em relação ao primeiro trimestre, como foi distribuído 30 pontos, a média, desde essa etapa, o aluno tem que tirar praticamente a média de 18 pontos. Nós vamos entregar o boletim para vocês, vocês vão ver as notas lá, eu vou explicar um pouco sobre o boletim também. Então, se o aluno ficou abaixo de 18 pontos, ele ficou abaixo da média. Ele tem direito de fazer a recuperação, que eu vou estar explicando para vocês sobre a questão da recuperação paralela. Aí o que acontece? Isso. Aí, pessoal, o que acontece? Você distribui 100 pontos durante o ano letivo, 30 pontos no primeiro trimestre, 35 no segundo, 35 no terceiro. Ao final do ano letivo, o aluno tem que ter, distribuir 100 pontos, o aluno tem que ter 60 pontos no mínimo para ter a aprovação da disciplina, certo? E para ele ser aprovado no ano letivo e passar para o ano seguinte, ele tem que ter 75% de frequência, e 60 pontos em cada disciplina. Caso ele, o aluno também tem a questão da progressão parcial, que quando o aluno passa para o segundo ano, ele pode, para o ano seguinte, ele pode passar devendo por disciplinas, que a gente chama de progressão parcial. Eu vou explicar um pouquinho sobre o primeiro trimestre. Eu disse que foi distribuído 30 pontos. No caso dos alunos que eles ficavam abaixo da média, no caso abaixo de 18 pontos, ele vai fazer a recuperação paralela, que é a recuperação de aprendizagem, que ele vai recuperar não só a nota, mas também o conteúdo. A recuperação, pessoal, ela pode ser feita durante todo o segundo trimestre, até dia 3 de setembro. Muitos professores já finalizaram essa recuperação, mas alguns professores ainda não terminaram, às vezes alguns já fizeram avançado, eu também vou estar explicando isso para vocês. Mas aí, se caso vocês verem que não está avançado a nota, é por causa disso, porque vai ser uma recuperação como é paralela, vai ser feita durante todo o segundo trimestre, até o dia 3 é o prazo que o professor tem para finalizar, e também até o dia 3 de setembro, para finalizar e lançar as notas do colégio. Uma informação muito importante, pessoal, é a questão das faltas, que a gente pede muito a ajuda dos pais, a questão do acompanhamento da frequência dos alunos. Como eu disse, se o aluno tiver menos de 75% de frequência, ele é reprovado no ano letivo, ele reprova em todas as disciplinas. Então, assim, compete à escola também notificar o conceito pela município, a relação dos alunos que apresentam uma quantidade de faltas acima de 30%, que é o percentual permitido de lei. Geralmente, quando tem os alunos que faltam muito, a gente costuma entrar em contato, geralmente os pedagogos que acompanham cursos, os coordenadores, a gente entra em contato com os pais, para poder ajudar na questão da frequência dos alunos. Nesse caso, persiste, aí a gente tem que notificar o conceito que é lá, como está especificado aí. Eu vou falar um pouco, explicar para vocês um pouco sobre o boletim. Como eu disse, foi distribuído 30 pontos. Aqui, aí tem um exemplo. Aí o que acontece? Nesse primeiro trimestre, aqui não sei se está dando para vocês verem, mas lá no boletim, caso vocês tiverem dúvida, vocês podem estar nos procurando também, que muitos pais têm dúvida. Por exemplo, onde está escrito NF é a nota final do aluno. Onde está INT é a nota da primeira etapa.
Ou seja, é a nota que o professor distribui durante todo o primeiro trimestre. Aí, caso o aluno fique de recuperação, né, aí o professor lança a nota lá no RIT, que é a recuperação da primeira etapa, que vocês vão ver lá no boletim. Então, às vezes o aluno ficou de recuperação, o aluno ficou abaixo de 18 pontos, né? Aí o professor vai lançar lá, né, depois que ele tiver feito a recuperação, vai lançar lá o aluno ficou na recuperação. E lá no RT, a recuperação, lá depois no NF1E, é a nota final da etapa, né? Depois que o aluno faz a recuperação, né? Por exemplo, muitos pais têm dúvida. Vamos supor que o aluno ficou com 12 pontos na primeira etapa. Aí ele faz a recuperação, ele fica com 10, fica com uma nota abaixo da média. Mas lá na nota final, sempre vai manter a maior nota, desde que ela não ultrapasse, né, a média de 18 pontos. Sempre vai ficar lá, né? Então, por mais que, outro exemplo, vamos supor que o aluno fique com 20 na recuperação, né? Aí vai lançar a 20. Só que a nota final dele vai ficar 18, por quê? Né? Porque no nosso regulamento de ensino, a nota maior que o aluno pode ter, quando ele fica de recuperação, é a média que ele cabe 18 pontos, certo? Mas aí sim, estou explicando isso, mas tá, quando você tiver alguma dúvida na hora da entrega dos boletins, né? Vocês podem estar nos procurando também. Vou comentar um pouquinho também sobre o período, sobre os estágios, né? O período dos estágios já foi enviado por e-mail para todos os alunos, né? Os coordenadores sempre têm uma revolução com os alunos sobre esse prazo dos estágios. Vai até o dia 5/8, aí depois a segunda parte vai do 19/9 a 18/11. Então, né, a gente pede que vocês reforcem isso com os alunos também, ficar no nosso lado dos estágios, né? Então, se tiver como procurar o setor de estágios, coordenadores. E também o período para agendamento da defesa de estágio. O que é a defesa de estágio? A defesa é a apresentação do estágio. O aluno, quando ele faz o estágio, tem que apresentar. Geralmente ele apresenta mais assim, ao final do terceiro ano. Que é até o dia 5/8 e depois começa no dia 26/9 e vai até o dia 11/11. Então ainda tem vigor, né, a questão do prazo de estágio. Então a gente pede que vocês, né, reforcem com os alunos, né, que ainda não fizeram o estágio. Lembrando que o estágio, né, os alunos que podem fazer são os alunos que já finalizaram o primeiro ano, né, os alunos que estão no segundo ou no terceiro ano. Os alunos que estão cursando o primeiro ano, eles ainda não podem estar fazendo estágio. Eles têm que ter concluído pelo menos o primeiro ano, certo? Sobre a próxima formatura, né, dos alunos que estão cursando o terceiro ano, a previsão é que seja dia 2 e dia 3 de fevereiro de 2023. É claro que essa data pode mudar, mas a gente gosta de trabalhar com alguns dados, algumas possibilidades. Então, a previsão é que ela ocorra no dia 2 e 3 de fevereiro de 2023. Lembrando, né, que o período de aula mesmo, né, como eu mostrei no calendário, eu não especifiquei, né, mas então no calendário está disponível, vai terminar no final do ano, né, vai terminar em dezembro, né, então as aulas mesmo, o período letivo vai terminar em dezembro, né, como eu especifiquei lá nas etapas. Mas aí a formatura geralmente, né, a gente não consegue finalizar, porque tem o Natal, tem as festas de final de ano, então geralmente as formaturas, quando a gente não consegue finalizar em dezembro, a gente faz ou em janeiro ou em fevereiro. É muito importante também, né, a gente sempre presta na escola, né, sobre a questão do trabalho colaborativo, né, que a gente sempre tenta trabalhar em equipe, né, com os coordenadores de curso, né, o setor pedagógico, né, então a gente sempre, né, orienta os alunos, a caso toda dificuldade que ele tiver, pedir ajuda, porque muitas vezes os alunos às vezes têm muita dificuldade, mas às vezes eles, né, têm dificuldade de procurar ajuda, de saber quem procurar, então é muito importante. Então, assim, a gente sempre orienta o aluno quando ele tiver alguma dúvida, né, alguma dificuldade em relação ao curso, né, sempre está procurando, né, o coordenador do curso, né, às vezes tem alguma dificuldade de aprendizagem, alguma outra questão, né, alguma dificuldade de se organizar dos estudos, que a gente vê que muitos alunos já têm essa dificuldade, né, principalmente com esse retorno presencial, né, então muitos alunos têm essa dificuldade, tanto procura o setor pedagógico, como eu apresentei o setor, né, a gente divide ações técnico integrado, conforme a apresentação, né, que eu falei no começo. A gente tem também o NAP, né, que eu já apresentei para o Fabiano, que é o Grupo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas. A gente pede também, né, se caso algum pai, né, estivesse presente, né, às vezes vê que algum aluno está com muita dificuldade de aprendizagem, ou se às vezes tem algum aluno, mas ainda não é cadastrado no NAP, então estou procurando a Fabiana, né, a NAP lá na sala do NAP, que eu vou estar explicando para você no final, né, onde vai ser cada sala.
Então, assim, quando o aluno tem, assim, a gente vê quando o aluno é cadastrado no NACRE, a gente vê que tem alguma dificuldade, a gente faz um encaminhamento para o NACRE, né? Que ele é um aluno que ajuda a auxiliar essas dificuldades, né? Essa parte de orientação dos professores também, né? Está vendo com o aluno qual é a dificuldade dele, o que a gente pode fazer para ajudar. A gente também tem aqui no campus, né, o programa de monitorias, né, que a Alissa Mariângela, né, que faz parte, né, da equipe que eu apresentei, são os coordenadores. Então é muito importante os alunos que tiverem alguma dificuldade. O que são as monitorias? As monitorias é um programa, né, que o aluno, geralmente alunos, né, da curso técnico superior passam no processo seletivo e eles são monitores daquelas disciplinas, então auxiliam os alunos naquelas disciplinas, né? Geralmente a seleção é feita geralmente naquelas disciplinas que os alunos apresentam mais dificuldade, apresentam mais retenção. Então, sempre que a gente está, todo semestre, costuma fazer, né, o processo seletivo, tem contato também com os professores é muito importante, porque os professores que estão com o aluno na sala de aula, às vezes o aluno está com uma dificuldade específica naquela disciplina, e às vezes ele fica assim, né, com medo, às vezes com receio de conversar com o professor. Então, o primeiro passo que a gente orienta o aluno, às vezes é conversar com o professor, falar com o professor que está com uma dificuldade naquela disciplina. Às vezes, né, o professor encaminha para as monitorias, às vezes o próprio professor, né, faz um atendimento com ele, né, às vezes no doutorado, fora do horário de aula. Então é importante sempre ter esse contato também, é importante sempre ter essa relação. Às vezes os professores identificam, às vezes já aconteceu várias vezes de aluno, né, que às vezes não apresentou lá, a gente chegou com muita dificuldade, o próprio professor identifica. Então isso é importante, eles passam para a gente fazer esse contato com o aluno, faz contato com a família, então é muito importante também sempre ter esse apoio. Então, todo esse apoio, né, a gente também tem o apoio da assistência estudantil, né, como a Nádia disse, né, que, né, apresentou um pouco sobre o setor, a gente trabalha muito, né, em colaboração também, a gente faz alguns encaminhamentos quando necessário, né, de assistência estudantil. Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar, né, um comunicando com o outro também. Então, eu peço a vocês, né, que a família, qualquer coisa, né, pede os alunos para nos procurar, podem entrar em contato. A gente tem geralmente a gente faz 2 reuniões ao ano, mas mesmo a gente, né, fazendo apenas essas 2 reuniões, né, ao final do primeiro e do segundo trimestre, a gente pede que vocês, a escola está aberta para vocês, então vocês podem sempre nos procurando, né, a gente colocou nossos contatos aqui na apresentação, tem ramal, né, muitos pais, a gente já tem um contato, né, mais próximo com os pais também, então a gente pede que sempre manter essa relação, esse contato com a gente, que é muito importante. Eu fico muito satisfeito quando o pai pode saber como o filho está. Porque para o sucesso, né, escolar do filho, a gente precisa muito do apoio de vocês também. E muitas vezes a gente conversa com a aluna e muitas vezes não surge tanto efeito. Então é importante a gente ter esse contato, ter essa relação, esse apoio de vocês. Quando a gente tem o apoio da família, a gente consegue fazer um trabalho, né, mais eficaz. Aqui eu coloquei o e-mail de diretoria de ensino, né? Diretoria de ensino.br. A gente tem um número também, né? Que é 1243-5400. E esse número também tem o WhatsApp. É a Yara, né? Que é a secretária da diretoria de ensino, ela que gerencia ele. Então, qualquer dúvida, vocês podem também mandar aqui no WhatsApp, né? Às vezes a gente pede que vocês entrem em contato sempre nos horários comerciais, né? Geralmente de 7 a 1, né, de 1 às 17, né, durante segunda a sexta, né, e quando entrar em contato, a gente pede que indiquem o nome, que vocês indiquem o nome e o curso para utilizar, porque muitas vezes, até com a gente mesmo, muita aluna às vezes manda mensagem para a gente, aí já fala que a solicitação dele, mas não identifica, às vezes não tem foto, então às vezes a gente não consegue identificar, então é importante colocar o nome e o curso, para a gente poder identificar o aluno. Foi um momento, né, de muito, né, aprendizado, né? Eu vou passar agora, né, para as perguntas, que alguém tiver alguma dúvida sobre o que foi falado, a gente sabe que são muitas informações, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, né, pode estar perguntando, pode estar levantando a mão, né? Se quiser vir aqui à frente, mas pode perguntar de onde está também. Os pais, né, pode ter alguma dúvida, pode estar nos perguntando. Sugestão, o pai quer comentar alguma coisa, alguma questão. O aluno não conseguir fazer o estágio até essa data prevista para a apresentação, era outra data do terceiro ano. Passar para sim. Então, essa questão das datas ali do Estado é para quem vai formar, no caso, no ano que vem, né? Nessa data de 2 e 3 de fevereiro. Então, se não tiver a defesa do adiamento, ficou até dia
Não, depois de agosto, semanário que é até novembro. 11 de novembro, obrigada. Aí tem que agendar até dia 11 de novembro, mas a defesa pode estar acontecendo até meados de janeiro. Geralmente a gente fecha as notas até uns 15, 20 dias antes da formatura, é possível. Cadê a Viviane? Não sei como está aqui. Porque a gente precisa fechar todos os resultados para poder estar liberando para a formatura. Então, se não for possível para formar, no caso, 2 e 3 de fevereiro, são 2 datas que a gente divide os cursos, tá? Para poder caber todo mundo aqui no centro de convenções. Se não for possível, o que vai acontecer? Às vezes o aluno vai ter terminado todas as disciplinas, não vai ter defendido o estágio, então ano que vem ele volta para poder finalizar o estágio. Porque a formatura só é liberada quando fechou tudo, todas as disciplinas e o estágio. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês estão tímidos ou está tudo claro? Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone. O Samuel já tinha me pedido para falar um pouquinho. No mês que vem, nos dias 17 e 18 de agosto, a gente vai ter aqui no campus um evento chamado Feira de Profissões. Esse evento está sendo organizado para a gente poder divulgar um pouco mais dos cursos aqui do campus, né? Como eu disse mais cedo, nós temos hoje cerca de 2.500 alunos, são 21 cursos em andamento. Então a gente tem 5 integrados, o ano que vem vai para 6 integrados, a gente vai ter o curso novo de biotecnologia e a atualização da manutenção automotiva para eletromecânica. De graduação nós temos 10 cursos. Nós temos 3 pós, que são especializações, tem um mestrado em sustentabilidade do meio ambiente. Muita gente, tanto de Bambuí quanto da região, não conhece, às vezes até mesmo acha que é pago. E não, é educação gratuita de qualidade que a gente oferece para Bambuí e região. Então esse evento vai estar sendo para conhecer um pouco mais sobre esses cursos, tá? Tem várias informações lá no nosso site, quem quiser saber mais a respeito pode estar perguntando aqui para a gente também. A gente está fazendo cadastro de escolas que queiram trazer com turmas, ou mais de uma turma mesmo, para estar conhecendo. Aí pode fazer a visita guiada aqui no campus, então a gente está à disposição, tá bom? Tem uma mão ali? Boa tarde, tudo bem? Eu queria perguntar se vocês têm previsão para redução do tempo de fila no restaurante. Bom, primeiro a gente tem que justificar por que isso tem acontecido, né? A demanda de procura para as refeições lá, né, no nosso escritório aumentou demais. A gente tem que pensar o quê? Antes os alunos costumavam ir para suas casas almoçar e agora isso não está ficando financeiramente viável, igual às vezes antes era, né? O valor do ônibus aumentou muito. Então, os alunos têm procurado muito. Bom, e inclusive, somado a isso, uma grande questão, que é o problema, é que nós tivemos que fazer corte de gastos com os servidores, na verdade, os terceirizados que trabalham. Esse corte de gastos em pagamento, né, do pessoal, dos terceirizados, ele aconteceu no campus todo. E aí, no nosso refeitório, estamos com poucos funcionários. Qual vai ser a solução para isso? Se o nosso FMG tivesse mais recursos, né? E, infelizmente, isso não está numa perspectiva tão cedo, tendo em vista todo o cenário nacional que a gente está enfrentando. É isso. Ficou claro? Tudo bem. Por exemplo, como é que eu vou contar? Inclusive, assim, né, gente? Os alunos sempre precisam trazer para a gente não só críticas. É importante também vocês pensarem em alternativas e discutir com todos os setores, com todos os responsáveis, o que pode ser feito, porque às vezes a gente não encontra uma solução, uma possibilidade, mas a partir do ponto de vista de vocês, a gente começa a tentar encontrar outros caminhos, né? Pode perguntar. Você falou de solução. Ela fala que a questão não é óbvio. A questão é passar o cartão. Ela pode ver que você fora. Beleza, ela pediu. Mas eu quero passar o cartão. Se ela está aqui, é nossa.
que nos auxiliam lá no refeitório. Mas são todas pessoas para muitas funções que precisam acontecer em um curto intervalo de tempo e com todos os alunos. A gente entende, de fato, isso está sendo problemático, né? Antes aí o almoço terminava meio-dia, meio-dia 10, tem de 10 para 1, tem aluno que ainda não conseguiu entrar, né? E, por enquanto, assim, a gente não tem perspectiva em relação ao funcionário. Essa questão das carteirinhas, algumas vezes acontece porque as carteirinhas, elas são magnetizadas. E com o passar do tempo, isso vai perdendo a magnetização, né? Então, sempre tem que ir lá para poder fazer trocar, né, para magnetizar, enfim, o cartão, para ele conseguir entrar. E aí a gente sempre orienta também, não pode ficar perto de celular, não pode ficar perto de chave, metal, porque isso acelera esse processo de desmagnetização. Esse é um dos pontos. Outro ponto, o sinal de internet. Às vezes o sinal de internet não está favorecendo e aí o aluno tem que esperar de alguma forma esse sinal de internet funcionar, porque o sistema é por meio da nossa rede, né, de Wi-Fi, entre outras coisas. Vou puxar a palavra novamente, desculpa mesmo um pouco pela minha arrogância. Primeiramente, boa tarde a todos os pais. Eu acredito que todo mundo aqui tenha ouvido a reclamação dos seus filhos sobre a respeito da fila do restaurante. Vou me identificar, eu sou aluno do Instituto Filho, representando a minha irmã. Estou formando em engenharia de produção e também faço a utilização do restaurante. Com isso, com esse problema que a gente vem enfrentando já há muito tempo, eu entrei em contato com a ouvidoria e solicitei, através dos meus conhecimentos, eu fiz a análise do problema do restaurante que nós estamos vendo, e eu identifiquei que o problema que está acontecendo é justamente no serviço, para servir o alimento. No caso, para solucionar o problema, seria identificado adicionar mais uma ilha de alimentos para a gente poder servir. Eu entrei em contato com a ouvidoria solicitando a aquisição dessa ilha para poder aumentar o fluxo de alimentação. O problema que a Nádia comentou, realmente a gente vem passando, é a questão dos servidores, mas a gente tem uma alta demanda agora com a solicitação de novos cursos. Então eles aumentaram os funcionários para produzir mais alimentos. Porém, eles não aumentaram o fornecimento para alimentar e andar mais rápido a fila. Então, a produção aumentou, mas a oferta continua no mesmo tamanho. Mas a solicitação vem aumentando. Com isso, eu acredito que a aquisição de mais uma ilha iria solucionar grande parte do nosso problema. Tá. E aí, eu entrei em contato com a ouvidoria e fiz essa solicitação, que infelizmente não saiu da ouvidoria. Eu queria repassar isso para vocês, porque é um problema que a gente vem enfrentando e eu sozinho não consigo fazer nada. Inclusive, eu até comentei que eu ia fazer uma baixa assinada solicitando para aquisição. E aí veio a justificativa em questão em relação ao código de verbas do IEC. Muito obrigado, só queria ressaltar isso com vocês e todo mundo para cima. Só para a gente completar algumas coisas. Atualmente, nós estamos com aproximadamente 7 terceirizados para servir todos esses alunos que estão procurando o refeitório, né? A questão da ilha, de fato, foi solicitada, não foi por via dos estudantes e de ouvidoria. Provavelmente vocês também fizeram essa solicitação, mas isso foi feito pelo setor de assuntos estudantis. E aí eu vou pedir a ajuda da Ana Margarete, que é nossa servidora, e ela vai explicar por que tem essas dificuldades, de repente, de contratar pessoal e de fazer compras, por exemplo, dessa nova ilha ou outras melhorias. Boa tarde, pessoal. Olha, só para uma questão de ajuda, né, e para esclarecimentos, a gente já fez uma reunião já com a Ana Castelos e com a Manícia, que é a chefe da assistência estudantil, para a gente adquirir outra ilha. A previsão é, se tudo der certo, se o recurso orçamentário vier, e que a gente consiga adquirir essa ilha, a Ana já está olhando a descrição de onde será essa ilha.
para a gente comprar e colocar lá no refeitório será a partir de setembro. Com o retorno dos alunos após as férias, a gente já consiga estar com o refeitório funcionando, né, com um fluxo melhor ali na vila. Tá? Essa é a previsão, dependendo apenas do recurso orçamentário do FII para a gente ter essa aí. Tá bom? Essa reunião foi feita bem antes, eu não sei a época que o aluno falou ali que ele levou a auditoria, mas já tem um tempinho aí, eu acho que foi em meados de junho, a gente já estava aí com esse andamento para a gente resolver essa questão. Porque a nossa prioridade aqui na escola é o aluno. Então, a gente quer aí, tá, né, resolver essa questão da fila do refeitório. Tá bom? Mais alguma coisa? Tá? É difícil, gente, porque a escola, ela tinha um orçamento e foi uma redução drástica que a gente teve esse ano. Né? Então, infelizmente, é uma coisa que a gente está vivenciando no país, essa redução do orçamento. Então, no refeitório, a gente conta com os terceirizados. Né? Talvez os pais não saibam, mas os terceirizados é que servem os alunos no refeitório. Então, essa mão de obra é essencial lá no refeitório. Então, a gente teve essa redução de gastos. E como que a gente vai conseguir chegar ao final do ano? A gente tem que equilibrar, né, esses gastos para a gente conseguir fornecer, né, essa alimentação com qualidade e o ensino com qualidade também. Tá bom? Obrigada. Só complementar também, surgiu a questão dos novos cursos, né? E aí o SCMAX, a gente está com dificuldades econômicas, como é que vem novos cursos? O que acontece? Para o curso de eletromecânica, né, que foi falado, que é proposto para o ano que vem, é uma atualização da manutenção automotiva. Então, não vem nenhuma contratação de novo professor, a gente já tem basicamente os espaços de laboratório, sala de aula para atender esse curso. Quanto ao curso de educação física, que começou esse ano, a gente teve todo um investimento de obras que foi feito, inclusive, antes da pandemia, ginásio esportivo, foi inaugurado, foi o grande evento que a gente teve antes da pandemia. Então, a gente tem recursos materiais e recursos humanos para estar atendendo esses cursos. Biotecnologia, que é um curso novo, mas a gente tem aí o núcleo de biologia e outros núcleos das áreas afins para também estar atendendo esse curso. Então, não envolve construção de novos prédios, de laboratórios. Claro que se a gente puder fazer, é sempre bom para a gente aprimorar, tá? Mas não demanda grandes recursos orçamentários para isso, tá? Precisa de algum novo curso? Não, educação física, biotecnologia, eletromecânica, são esses, tá? Então, só para vocês entenderem, é feita toda uma análise, nível de reitoria lá em Belo Horizonte, se um curso novo pode começar a mudar ou não. Tá? Alguém tem mais alguma questão, gente? Sobre esse novo cenário de corte de gastos, como teve essa questão de alguns IEF, não só de Pompi, mas como de cidades vizinhas, como de Pumi, teve paralisado. Nós, como os pais, devemos ter essa preocupação que o IEF vai ter futuras paralisações? É uma pergunta complexa, eu não tenho uma resposta nem que sim, nem que não, tá? O que acontece? Nós tivemos a adesão de alguns servidores à greve, né, a paralisação aí nas últimas semanas, inclusive essas aulas estão sendo repostas no caso de professores, no caso de servidores técnicos, as atividades, né, necessárias estão sendo repostas, só que a gente também está em ano eleitoral, e aí a questão, né, dos recursos orçamentários, para os IES, senão a gente está assim no período de mãos atadas, né? Então o cenário é muito dinâmico, então não posso te assegurar que não vai acontecer, mas para esse ano, considerando o cenário eleitoral, é muito provável que não, tá? Eu acho que eu diria assim, não sei se alguém do sindicato está aqui, gostaria de falar, mas essencialmente é isso, e é uma manifestação, no caso, que é organizada pelo sindicato. Criando uma nova pergunta na sua resposta. É sobre a questão aí que você falou que os professores
já está cumprindo aulas, está repondo aulas. Né? A minha filha do 2º ano de ADM é uma carga horária puxada, né? Muito puxada. E eu acredito que, como nessas reposições de aula, não se torna mais um peso para os alunos? Infelizmente, sim. Mas aí o que acontece? A gente busca equilibrar, né? Então é um diálogo, os coordenadores de curso, a diretoria de ensino, os chefes de departamento do setor, os professores são organizados por departamento, para que não seja uma reposição tão pesada e gradual. Por lei, a gente é autorizado pela reitoria que essa reposição aconteça até o final do ano. Então ela vai se diluindo, os professores reorganizam os conteúdos de cada disciplina ali. A gente teve em torno de 3 semanas, mais ou menos, de paralisação. Então isso gradualmente vai sendo reposto. A gente teve, foi um pouquinho menos, mas em torno de 20 professores que aderiram a essa paralisação. Então não foram todos os professores de uma turma. E aí isso está sendo organizado da melhor forma possível. Mas sim, o impacto tem esse tudo, né? E foi uma manifestação assim, muito necessária que o sindicato, houve a deliberação, tá? Por conta desse cenário complexo que a gente está vivendo. Em relação a esse período de greve que nós tivemos recentemente, cabe ressaltar algumas coisas. Isso não tem a ver com a gestão do nosso IFMG Campus Bambuí propriamente. Isso é uma articulação sindical, então os trabalhadores, né, servidores que geralmente são sindicalizados, fazem por meio de uma assembleia a decisão de aderir à greve ou não. E lembrando também que pela legislação todo trabalhador, todo servidor tem direito a aderir a movimentos paredistas. Né? Então, isso é um ponto. Outra questão. O movimento grevista aqui do nosso IFMG, esse ano, sobretudo, fez várias articulações, vários movimentos, várias manifestações, vários momentos, foram aulas, foram bate-papos, foram modos de conversa, assim, classe, muitas atividades, manifestações culturais também, fomos à cidade. Então, foi um movimento muito ativo. E isso não conta, claro, com o conteúdo de sala de aula, mas isso faz parte de toda a formação dos alunos, dos filhos de vocês. Faz parte do processo formativo, educacional, sim, mas também cidadão. Então, os alunos que se juntaram a nós tiveram um papel muito importante e, com certeza, saíram aprendendo muita coisa, né? E, claro, todos os professores que aderiram a esse movimento têm uma responsabilidade muito grande de fazer essa reposição de aula, mas estão todos fazendo isso de uma forma bem cuidadosa, para não deixar a desejar e também para não sobrecarregar mais do que os nossos alunos já são sobrecarregados. Eu considero de grande importância a participação dos alunos nessas reuniões, nessas manifestações de greve, para ter conhecimento dos direitos como cidadãos, para poder lutar pelo nosso país. Estamos atravessando uma era, coisa que nós nunca vimos, né? O que nós estamos passando, cortes da saúde, corte na educação, corte de todos os direitos dos cidadãos, e esses alunos precisam sim ser preparados para serem o futuro desse país, levantar e brigar por ele. Só até aproveitando, né, para destacar, do você quer falar um pouquinho sobre os coletivos, né, os grupos de estudo, tem muitos espaços aqui no campus, né, para os alunos poderem discutir várias questões que vão além ali da sala de aula. A nossa preocupação sempre é com a formação integral do aluno. Não estava no script, mas o professor Eduardo, nosso diretor de extensão, esporte e cultura, eu vou passar para ele uma palavra. Oi, gente, boa tarde a todos e todas. Eu sou Eduardo, sou atualmente professor da área de Geografia e atualmente estou como diretor de Extensão, Esporte e Cultura. Então, a nossa diretoria atua principalmente, né, oferecendo possibilidades de participação para os alunos
em projetos e ações de extensão. Quando a gente fala de extensão, a gente está falando dessa ligação, né, entre o IFMG, entre a nossa comunidade acadêmica e toda a comunidade do nosso município e da nossa região. Então, essa possibilidade, né, de contato possibilita tanto aos alunos como à nossa comunidade externa essa troca de saberes e de experiências, né? Então, dentro da extensão, os alunos têm a possibilidade, junto com o professor e os técnicos administrativos, de participar de projetos. Então, o professor ou o técnico propõe um projeto, ele abre um edital de seleção para esses alunos e o aluno que se interessar por aquele determinado tema que o professor está trabalhando, ele pode participar desse projeto, né? Se ele for participar, ele pode concorrer a uma bolsa. Para o ensino médio, o aluno se dedica a 10 horas semanais e automaticamente ele recebe uma bolsa de R$200 por mês. Que a gente sabe que não é um valor alto, né, que vai suprir todas as necessidades, mas é uma ajuda de custo aí, pelo menos para esse trabalho, além do conhecimento todo que ele está tendo nessa relação com os professores, com outros alunos e também com a comunidade, né? E a Lu estava falando um pouco sobre a relação dos coletivos, porque dentro da diretoria, eu falei, né, da extensão, mas a gente tem também as ações de esporte e cultura. As ações de esporte, principalmente ligadas ao núcleo de educação física, onde nós temos os professores hoje que fazem as atividades, principalmente, né, as atividades internas, como futsal, xadrez, natação, enfim, e tantas outras atividades, mas nós também temos a parte da cultura. Então nós temos um projeto aqui na escola de musicalização, coordenado pelo professor Emerson, também da Geografia, junto com outros professores, e nós temos as atividades dos coletivos, né? Que são grupos que têm autonomia, grupos formados por alunos, que têm autonomia de ação, e esses grupos eles trabalham em 3 linhas ou 3 assuntos principais. Então nós temos o coletivo negro, né, que tem como objetivo fazer essas discussões raciais e acolher esses alunos. Nós temos o coletivo feminista, que também, em cima desse tema, acolhe as pessoas e faz discussões, propõe temas, né, em diversos eventos. E nós temos o coletivo, se eu errar a sigla, alguém me corrige, mas é o LGBTQIAP+. Então, também que faz o acolhimento desse grupo, desses estudantes que têm interesse, enfim, pela temática, tá? Então, todas essas ações, elas são ações de acolhimento, mas elas também são ações que têm como objetivo a formação do nosso aluno, né? E essa formação ela se dá na participação dos atos, na construção desses atos e desses eventos, na relação com outras pessoas, enfim, tá? Então, todas essas ações, elas também estão disponíveis dentro da nossa página do IFMG. Tem uma aba lá na página que é a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura, e aí eles têm toda essa possibilidade de ação. Hoje a nossa ideia é que os alunos possam ocupar a nossa escola, de fato, né? Não só ocupar durante as aulas, mas ocupar todos os espaços e ocupar também a partir da valorização desse aluno, da sua realidade, enfim. Então nós temos hoje espaços onde eles podem fortalecer a extensão, fortalecer a cultura, fortalecer o esporte, e aí sim também está se construindo, não só dentro da sala de aula, mas também em outros momentos de espaço. Tá? Eu fico à disposição também, a diretoria de extensão em esporte e cultura é aquela que fica do lado ali da Lagoa, do lado do Hospital Veterinário, que agora é a nossa principal referência, e nós estamos à disposição para o que for necessário, inclusive para a parte... a parte de estádios também fica hoje, né, atrelado à extensão, então também fica todo ano no nosso setor. E aí a gente tem essa parte também lá, inclusive, de um espaço de convivência, porque a gente sabe que a sala de aula é fundamental, as aulas são fundamentais, os projetos são fundamentais, mas a convivência também é fundamental. E aí a gente está criando lá um espaço, devemos inaugurar nessas próximas semanas, que é um espaço de convivência, um lugar desse, com os colchões no chão, com alguns livros alternativos, com espaço para ver filme, ler poesia, enfim, o que o aluno achar que é importante para ele também, né? Não temos espaço para os 2.500 alunos, mas vai revezando que vai cabendo todo mundo, tá certo? Obrigado, então, e qualquer coisa à disposição. Um abraço para todo mundo. Alguém tem mais alguma questão, pessoal?
Bom, então a gente vai passar aqui para o Samuel encerrar, para a gente ir para o segundo momento, os internos boletins, e vocês terem um tempinho para conversar com os professores e coordenadores, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, vou finalizar, né? Mas antes eu gostaria de reforçar com os pais, né? Os alunos também que estão presentes, estar sempre atento, né? Ao site, né? Às redes sociais, ao e-mail, né? Principalmente na pandemia, o meio que a gente tinha de comunicação com vocês era nas redes sociais, o e-mail, o site, que é muito importante. Ó, essa reunião de pais a gente divulgou ela através das redes sociais, do site, a gente passou na sala reforçando com os alunos, né? Então, assim, é muito importante, né, vocês estarem sempre de olho no site, porque muitas informações a gente coloca no site, às vezes muita aluno fala, eu fiquei sabendo, né? Então, a gente sempre incentivando os alunos a estarem sempre no site, porque tudo a gente não consegue avisar todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, o site é a forma inicial, a forma que a gente tem de comunicação com a comunidade externa, né? Interna também. Então, é muito importante os pais, os alunos estarem sempre atentos ao site e às redes sociais também. Nosso Instagram também é muito seguido, tem muitas pessoas que seguem o Instagram, comentam. Então é muito importante vocês estarem sempre atentos, né? Tanto em rede social, site, né? Principalmente com a reunião de pais que a gente divulgou por esses meios, né? Então é muito importante vocês estarem sempre atentos. Tivemos um momento, né, de muitos esclarecimentos, né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Realmente estou muito contente com a participação de vocês, né? Depois de 3 anos, né, sem reunir. Então, assim, estou muito feliz mesmo com a presença de todos vocês, né? Como eu disse, é muito importante a participação de vocês na vida dos alunos, né? Porque a parceria entre escola e família é fundamental para que o aluno tenha um sucesso. Então, assim, eu queria agradecer a todos que estão aqui, professores, coordenadores, setor pedagógico, NAPRES, assistência estudantil, secretaria e todos que estão aqui. Gostaria de agradecer também as integrações institucionais, né, o Fábio Gilberto, o Fábio que estão me ajudando aqui também. Agora, nesse segundo momento, vão ser entregues os boletins aqui no bloco A, que esse prédio aqui do lado, e nas salas modulares aqui do lado também. Os professores estavam entendendo vocês na sala do prédio, né, eles estão identificados, e os professores estavam organizados por disciplina. Eu vou ler aqui, né, todas as salas, pessoal, vai estar identificado com a disciplina, né, com a referente disciplina, português, matemática, eu vou ler aqui para vocês, né, onde cada disciplina vai ficar em cada sala. Na sala 1 do bloco A, vai ficar o coordenador, mas o professor de agropecuária, da parte técnica. Na sala 2, vai ficar o coordenador, mas os professores de informática. Na sala 3, a coordenadora, mas os professores da parte técnica do meio ambiente. Na sala 4, o coordenador, mas os professores de manutenção automotiva. Na sala 5, os professores de matemática. Na sala 6, o professor de letras, arte, inglês, português, redação e literatura. Sala 7, professor de biologia e química. Sala 8, professor de educação física e física. Sala 9, professor de humanos, história, geografia, filosofia e sociologia. E a sala modular 1, que é o coordenador dos professores da parte técnica de administração. E a sala do NAP, que é o coordenador do NAP e assistência estudantil. Muito obrigado, pessoal.